Você já se perguntou por quê, mesmo trabalhando como um condenado, o dinheiro escorre pelos seus dedos como areia fina? Por que há pessoas que parecem atrair riqueza como um ímã, enquanto você vive preso na armadilha do quase lá? A resposta está num erro invisível, uma falha que ninguém te contou. Porque, se contassem, o jogo dos vencedores estaria ameaçado. E hoje, esse segredo está prestes a ser desmontado diante dos seus olhos. O sistema quer que você acredite que enriquecer é uma questão de sorte, de herança ou de horas extras. Mentira. A verdade é que você foi treinado para cometer o mesmo erro, dia após dia, sem perceber que ele drena sua energia, seu tempo e, o pior de tudo, sua mente. Enquanto você se afoga em contas, há quem multiplique fortunas com um único movimento. E não é magia. É um princípio tão simples que vai doer quando você perceber que estava na sua frente o tempo todo. Imagine um homem caminhando, em círculos no deserto, convencido de que está avançando. Ele suga o último gole de água, acreditando que a próxima duna esconde o oásis. Assim é a sua vida financeira, repetindo padrões que nunca deram certo, mas esperando um resultado diferente. O que você não enxerga é que o mapa que te venderam está de cabeça para baixo. E se eu te disser que a riqueza não é construída com suor, mas com algo muito mais poderoso e proibido, há uma razão pela qual apenas 5% da população detém 95% da riqueza. Eles não são mais inteligentes, nem mais esforçados. Eles simplesmente sabem algo que você ainda não descobriu. O erro que você insiste em cometer é exatamente o que os mantém no topo. Eles riem porque você acredita no conto da meritocracia enquanto joga o jogo com as regras erradas. Mas, hoje essa risada vai parar. Você está preparado para encarar o que vem a seguir? Porque isso não é um vídeo, é um divisor de águas. Daqui a alguns minutos, você vai olhar para trás e perceber que tudo o que sabia sobre dinheiro era uma ilusão. O relógio está correndo. E a escolha é sua. Continuar andando em círculos ou dar o passo que ninguém te ensinou. A porta se abre agora. Você entra. Você já sentiu o peso do tempo escorrendo entre seus dedos enquanto assiste a vida passar? Não é apenas o relógio que avança. É a sua chance de mudar tudo que desaparece, gota a gota, enquanto você repete os mesmos gestos vazios. O erro não está no que você faz, mas no que você não vê. Eles te ensinaram a correr, mas esconderam que a pista está inclinada. Você cansa, se esforça, sangra, e ainda assim o prêmio fica mais distante. Por quê? Porque você está jogando para perder. E o pior, você nem sabe que o jogo já começou. Pense na última vez que você olhou para o extrato bancário e sentiu aquele nó na garganta. O desespero mudo de quem sabe que, por mais que se mova, não sai do lugar. Isso não é falta de dinheiro, é falta de consciência. Você foi treinado para acreditar que riqueza vem de horas extras, de economizar migalhas, de seguir ordens. Mas eu te pergunto, quantos milionários você conhece que ficaram ricos assim? A resposta dói, porque você sabe que a fórmula que te venderam é uma mentira conveniente. E mentiras convenientes só servem a quem já está no topo. Há uma voz dentro de você que sussurra, todas as noites, que algo está errado. Você tenta abafá-la com distrações, com promessas vazias, com o conforto temporário do "pelo menos estou tentando". Mas ela não some. Ela sabe. Sabe que você foi condicionado a temer o risco, a idolatrar a segurança, a acreditar que dinheiro é sujo ou difícil. Quem lucra com esse medo? Quem ganha quando você aceita a mediocridade como destino? Abra os olhos. Você não está quebrado, está sendo quebrado. E cada vez que você repete o erro, alguém enche os bolsos. Imagine um homem que passa 30 anos cavando com as mãos, certo de que, se cavar fundo o bastante, vai encontrar ouro. Ele não percebe que está no lugar errado. Ele não percebe que a mina já foi esvaziada há décadas. Ele não percebe que há homens, não muito diferentes dele, que usam máquinas e mapas para extrair riqueza em minutos. Esse homem é você. E a ferramenta que falta não é uma pá melhor. É o conhecimento de que você está cavando no deserto.
Agora vem a pergunta que vai ecoar na sua mente como um trovão. E se tudo que você acredita sobre dinheiro for uma armadilha? E se o caminho para a riqueza não for linear, não for duro, não for sacrificante? E se existir uma maneira de fazer o dinheiro trabalhar para você, em vez de você se matar por ele? A resistência que você sente agora, aquele incômodo no peito, é o medo de encarar a verdade. Porque a verdade exige que você abandone velhas crenças. E abandonar crenças é como arrancar pedaços da própria identidade. Mas e se for justamente aí nesse vazio que a riqueza começa? Você já se perguntou por que os ricos parecem ter uma aura de sorte? Não é sorte, é estratégia. Eles sabem algo que você ainda não descobriu. Dinheiro não é ganho, é atraído. Não é suor, é fluxo. Não é esforço, é alavancagem. Você foi ensinado a trocar tempo por dinheiro, mas os verdadeiros vencedores trocam ideias por impérios. E a diferença entre você e eles não está no talento ou na inteligência, está no sistema operacional da sua mente. Pare por um segundo e respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões. Esse é o mesmo ar que os milionários respiram. A mesma luz que ilumina seus rostos bate no seu. Então, onde está a diferença? No que você faz com ela. Enquanto você se contenta com migalhas, eles constroem máquinas de fazer pão. Enquanto você pede aumento, eles criam fontes de renda. Enquanto você teme o fracasso, eles o usam como degrau. A riqueza não é um privilégio, é uma escolha. E você está prestes a entender como fazê-la, mas cuidado. Este não é um discurso motivacional barato. Não vou te dizer que basta acreditar ou querer muito. Isso é conversa de quem nunca enriqueceu. A verdade é mais sombria e mais libertadora. Você precisa desaprender antes de aprender. Precisa esvaziar o copo para receber algo novo. E isso vai doer. Vai desafiar tudo que você pensa saber. Vai exigir que você encare seus fantasmas financeiros. Mas no final, quando a última peça do quebra-cabeça se encaixar, você vai olhar para trás e rir. Porque a resposta sempre esteve lá, esperando. E agora, a última provocação. O que você está disposto a sacrificar para mudar? Suas crenças, seu conforto, sua identidade de coitado? Porque nada se transforma sem luta. E o maior inimigo não está lá fora, está dentro de você. Mas eu prometo uma coisa: se você tiver a coragem de seguir até o fim, nada será como antes. O dinheiro vai fluir. As portas vão se abrir. E você, finalmente, vai entender o segredo que separa os ricos dos eternos sonhadores. A questão é, você está pronto para ouvir? Você já chegou ao fundo do poço financeiro? Aquele momento em que as contas se acumulam, as portas se fecham e o mundo parece conspirar contra você? Pois eu tenho uma revelação chocante. Esse é exatamente o lugar onde a verdadeira riqueza nasce. Todos os grandes impérios foram construídos não a partir da abundância, mas da mais pura e crua necessidade. O que diferencia você dos vencedores não é o talento ou a sorte. É a capacidade de transformar o desespero em combustível. Enquanto a maioria das pessoas se afoga em autopiedade quando a crise bate à porta, os verdadeiros vencedores fazem algo radicalmente diferente. Eles encaram o espelho e perguntam: que lição o universo está tentando me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva é o divisor de águas entre os que permanecem pobres e os que ascendem. Você está disposto a encarar essa verdade? Ou vai continuar culpando o governo, a economia ou o chefe pelos seus problemas? O sistema quer que você acredite que precisa de capital para começar. Mentira. Você precisa de clareza, de visão, de uma fome tão grande que nenhum obstáculo será suficiente para detê-lo. Olhe para os grandes nomes da história. Muitos começaram com menos do que você tem agora. A diferença? Eles entenderam que riqueza é primeiro um estado mental, depois uma realidade material. Enquanto você continuar se vendo como vítima, o universo continuará te tratando como uma. Mas atenção, isso não é sobre pensamento positivo, barato. É sobre estratégia fria e calculada,
sobre entender que cada fracasso contém as sementes do próximo sucesso, se você souber onde procurar. Quantas oportunidades você já perdeu porque estava muito ocupado reclamando? Quantas ideias geniais você descartou porque nunca daria certo? O maior roubo que acontece todos os dias não é nos bancos, é na sua mente, quando você permite que o medo anule seu potencial. Aqui está a verdade nua e crua. Você está com apenas uma decisão de mudar tudo. Não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Neste exato momento. O mercado está cheio de pessoas medíocres fazendo coisas medianas e obtendo resultados medíocres. O que o mundo precisa é de você corajoso o suficiente para quebrar as regras, para pensar diferente, para agir quando todos hesitam. A riqueza não espera por convite. Ela é tomada por quem tem a ousadia de alcançá-la. Você consegue sentir aquela inquietação no seu peito? Essa é a sua alma te dizendo que chegou a hora. Hora de parar de adiar. Hora de deixar as desculpas para trás. Hora de encarar o fato de que só existe um culpado pela sua situação financeira. E ele está refletido no espelho todas as manhãs. Mas aqui está o segredo. Isso é uma boa notícia, porque se você criou o problema, você também pode criar a solução. O caminho para a riqueza começa com uma escolha simples. Decidir que nada, nem crise, nem falta de recursos, nem opinião alheia, vai te deter. Quando essa convicção se tornar mais forte que todos os seus medos combinados, algo mágico acontece. As portas começam a se abrir. As pessoas certas aparecem. As oportunidades surgem. Não por acaso, mas porque você finalmente está vibrando na frequência dos que conquistam. Mas cuidado, este é o momento em que a maioria desiste. Quando as primeiras dificuldades aparecem. Quando o caminho parece mais longo do que imaginavam. É aqui que se separam os meninos dos homens. Você vai continuar quando outros pararem? Vai persistir quando todos duvidarem? Vai manter o curso quando os resultados demorarem a aparecer? A resposta a essas perguntas determinará seu destino. Financeiro mais do que qualquer outra coisa. Eu te proponho um desafio. Pelos próximos 30 dias, pare de agir como a versão pobre de você mesmo. Comece a pensar, falar e agir como a pessoa próspera que você deseja se tornar. Observe como o universo responde. Veja como as oportunidades surgem. Sinta como sua mente começa a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Esta é a alquimia financeira. Transformar seu interior para que seu exterior se adapte. Agora me diga, você vai continuar sendo espectador da própria vida ou vai finalmente assumir o papel de protagonista? O palco está armado. O público está esperando. Tudo o que falta é você dar o primeiro passo. Mas atenção, este não é um convite para sonhar. É um chamado para agir. Hoje. Agora. O relógio não para. A questão é, você vai continuar assistindo o tempo passar ou vai fazer história? Você já parou para pensar que todo o sofrimento financeiro que viveu até hoje pode ser seu maior trunfo? Isso mesmo. Cada conta atrasada, cada noite sem dormir, cada humilhação silenciosa carrega em si o DNA da sua futura riqueza. Mas há um segredo que ninguém te contou. Existe um momento exato em que a maré vira, quando o fracasso se transforma em alavanca e o medo vira combustível. Você está pronto para reconhecer esse ponto de virada na sua vida? Enquanto você lê estas palavras, há uma guerra silenciosa sendo travada dentro de você. De um lado, a voz do conformismo, que sussurra. Melhor não arriscar, contente-se com o que tem. Do outro, o chamado ancestral do seu potencial máximo que grita, chega de pequenez. Qual delas você vai alimentar hoje? Essa decisão simples vai determinar se daqui a 1 ano você estará comemorando ou se continuará preso na mesma rotina de desespero financeiro. Eu poderia te mostrar estatísticas, gráficos, planilhas, mas números não mudam pessoas. Emoções. Sim, por isso vou te contar a verdade nua e crua. Você não está quebrado. Está sendo quebrado, moldado, preparado. Cada luta que enfrentou até agora foi o universo te dando aulas particulares que nenhuma faculdade de elite ensina. A questão é,
Você está aprendendo a lição ou apenas sofrendo a prova? Há uma técnica usada pelos grandes mestres que poucos ousam aplicar: a arte de transformar fraquezas em armas. Seu medo de falhar pode se tornar seu radar para oportunidades. Sua ansiedade com o futuro, a centelha que te mantém em movimento. Até sua inveja dos bem-sucedidos pode ser canalizada como combustível para sua própria jornada. Nada em você é inútil. Tudo pode ser transmutado. O problema nunca foi o que você tem ou deixa de ter, mas como usa o que já possui. Imagine, por um momento, que sua situação atual não é um acidente, mas um projeto inteligente do universo para te levar exatamente onde você precisa estar. E se cada não que recebeu, cada porta que se fechou, estivesse, na verdade, te direcionando para uma entrada que você nem sabia existir? Essa perspectiva muda tudo, não muda? De repente, o que parecia azar se revela sincronicidade. O que parecia fracasso se mostra preparação. Mas atenção, esse insight por si só não basta. Ele precisa ser seguido por uma ação tão ousada que faça o universo prestar atenção. Algo que rompa seus padrões habituais. Pode ser um projeto que você vem adiando há meses. Um investimento que sempre teve medo de fazer. Uma conversa difícil que precisa ter. Não importa o formato. O que conta é quebrar o ciclo de hesitação que te mantém preso. Aqui está um exercício brutalmente eficaz. Escreva em um papel 3 decisões financeiras que você sabe que precisa tomar, mas vem adiando por medo. Agora escolha uma, a que mais te assusta, e comprometa-se a executá-la nas próximas 72 horas. Não estou pedindo que você haja sem pensar, mas sim que pare de pensar sem agir. Esse simples movimento pode desencadear uma reação em cadeia de oportunidades. Você sente aquela pontada no estômago ao imaginar seguir esse conselho? Esse é o medo do crescimento tentando te proteger da mudança. Mas eu te pergunto, até quando você vai trocar a grandeza pelo conforto? Até quando vai preferir a segurança da jaula à liberdade do voo, mesmo que ele exija cair algumas vezes? O momento é agora, não amanhã, não na segunda-feira, não no próximo mês. Enquanto você hesita, alguém com menos talento e mais coragem está ocupando o lugar que poderia ser seu. O mercado não espera. A vida não pausa. E o você daqui a 5 anos está julgando ferozmente as escolhas que você faz hoje. A bola está no seu campo. O jogo está no seu momento decisivo. Você vai continuar lendo e relendo regras ou finalmente vai entrar no campo e jogar? A riqueza não é um destino. É uma decisão tomada repetidamente, todos os dias, até que se torne inevitável. E hoje pode ser o primeiro dia desse novo ciclo. Mas lembre-se, conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Caro, o que você vai fazer diferente assim que terminar de ler estas palavras? A resposta a essa pergunta é o único indicador real do seu futuro financeiro. O resto é conversa. Eu vejo algo em você que talvez você mesmo ainda não consiga enxergar. Vejo um gigante adormecido, um criador de riquezas em potencial que foi domesticado pelo medo e pela rotina, mas hoje esse sono termina. O alarme está tocando e não há mais botão de soneca. Você sente essa agitação no peito? Essa é a sua essência verdadeira clamando para ser liberta. O mundo te ensinou a pedir permissão, a esperar o momento certo, a buscar aprovação. Mas deixe-me revelar uma verdade que vai sacudir suas certezas. Os donos do jogo não seguem regras, eles as criam. Enquanto você busca segurança, eles constroem impérios sobre o desconhecido. Enquanto você acumula diplomas, eles dominam. A arte de transformar problemas em fortunas. Qual caminho você está seguindo? Há uma força dentro de você mais poderosa que qualquer crise, mais resistente que qualquer recessão. É a mesma força que levou imigrantes sem nada a construírem impérios. A mesma que transformou ideias malucas em negócios bilionários. Mas ela está sendo sufocada por camadas de não posso, não devo, é muito arriscado. Chegou a Shituzashi, hora de rasgar esse véu de limitações. Eu não estou aqui para te motivar. Estou aqui para te confrontar com uma escolha brutal. Continuar sendo refém das circunstâncias
ou assumir o controle total da sua realidade financeira. Não existe meio termo. Não há mais ou menos. Ou você comanda seu dinheiro, ou ele continuará comandando você. E a decisão precisa ser tomada agora, não quando as coisas melhorarem. Você conhece a fórmula secreta que separa os espectadores dos jogadores? É simples. Eles agem antes de se sentirem prontos. Enquanto você espera a confiança perfeita, eles entendem que a coragem vem depois da ação, não antes. Quantas oportunidades você já perdeu esperando o momento ideal que nunca chegou? Aqui está um exercício que vai mudar sua relação com o dinheiro. Feche os olhos e imagine-se daqui a 5 anos. Veja 2 versões de você mesmo. Uma que continuou fazendo exatamente o que faz hoje e outra que ousou romper com tudo. Qual delas desperta orgulho? Qual provoca um nó na garganta? Essa imagem não é um sonho. É um aviso. O mercado está repleto de pessoas comuns fazendo coisas comuns e obtendo resultados comuns. O que o mundo precisa é da sua versão extraordinária, daquele projeto que você engavetou, daquela ideia que parece loucura, daquele talento que você subestima. A riqueza não vem do óbvio, vem da sua capacidade única de resolver problemas de formas inesperadas. Mas atenção! O caminho à frente não será linear. Haverá dias em que você questionará tudo. Momentos em que o medo gritará mais alto que sua determinação. É aqui que a maioria desiste. Mas você? Você vai continuar quando outros pararem. Vai inovar quando outros copiarem. Vai persistir quando o mundo duvidar. Porque essa é a natureza dos que deixam marcas. O relógio não para. A cada minuto que passa, você está escolhendo, mesmo quando acha que não está. Entre a vida que tem e a vida que poderia ter, existe apenas uma. Coisa, ação consistente. Não a ação perfeita, mas a ação corajosa. Agora respire fundo. Sinta o peso deste momento. Daqui a 10 anos, você olhará para trás e reconhecerá este instante como o ponto onde tudo mudou. A questão é: que história você vai contar sobre a decisão que está prestes a tomar? Você já sentiu que existe um último obstáculo invisível entre você e a verdadeira liberdade financeira? Algo que nenhum curso, nenhum guru, nenhum livro jamais mencionou? Pois hoje vamos arrancar esse véu de uma vez por todas. O que você está prestes a descobrir vai contra tudo que te ensinaram sobre dinheiro. Não é sobre mindset. Não é sobre investimentos. Não é sobre empreendedorismo. É sobre algo tão fundamental e ao mesmo tempo tão negligenciado que vai fazer você questionar todas as suas escolhas até agora. A verdade é esta: você não tem um problema financeiro. Você tem um problema de identidade. O mundo opera em um sistema onde 95% das pessoas são programadas para consumir, enquanto apenas 5% são treinadas para criar. E aqui está o segredo sujo que ninguém conta. Você foi educado desde criança para se ver como consumidor, não como criador. Cada comercial que você viu, cada mensagem que absorveu, cada sonho que venderam para você foi meticulosamente projetado para manter você no lugar de quem pede, não de quem provê. Mas o choque real vem agora. Seu cérebro foi literalmente moldado pela escassez. Suas sinapses, seus padrões neurais, suas reações automáticas foram esculpidos por gerações de mentalidade de pobreza. Isso explica por que, mesmo quando o dinheiro aparece, algo em você sabota. Porque, no fundo, você não se vê como alguém que merece riqueza. Aqui está a bomba relógio que vai explodir sua mente. Sua conta bancária é apenas um reflexo externo da sua identidade financeira interna. Enquanto você não resolver quem você é em relação ao dinheiro, nenhuma tática, nenhum hack, nenhum método vai funcionar a longo prazo. Você quer a prova? Pense na última vez que recebeu uma quantia inesperada. Seu primeiro impulso foi criar ou consumir? Guardar ou gastar? Multiplicar ou usufruir? Essa resposta revela tudo sobre sua programação financeira oculta. Mas hoje começa a sua reprogramação. E vou te dar o primeiro comando. A partir deste momento,
Você não é mais um consumidor. Você é um criador, não é mais um jogador. Você é o dono do jogo, não é mais um passageiro. Você é o piloto. Esta não é uma afirmação positiva. É um decreto nuclear para sua psique. Repita até sentir uma mudança química em seu corpo. Minha identidade é de criador de riqueza. Minha natureza é gerar valor. Meu destino é prosperar. Agora preste atenção no que acontece nos próximos dias. Você começará a notar oportunidades que sempre estiveram lá, mas que seu antigo eu não conseguia ver. Pessoas diferentes surgirão em seu caminho. Ideias brotarão como nunca. Porque quando você muda quem você é, o universo conspira a seu favor. Mas cuidado, seu velho eu vai resistir. Vai trazer memórias de fracassos. Vai sussurrar que você não é capaz. Sua missão é simples: agir como o criador que você já é, mesmo quando tudo em você gritar para voltar ao conforto da mediocridade. A grande virada acontece quando seu novo eu supera em peso seu antigo eu. Quando suas ações de criador ofuscam seus velhos hábitos de consumidor. E isso, meu amigo, é quando o jogo muda para sempre. Você está pronto para se tornar quem nasceu para ser? A decisão é sua. E assim chegamos ao limiar, onde todas as verdades se encontram, não como ponto final, mas como um portal que se abre. Você já não é o mesmo que começou esta jornada. Algo dentro de você se moveu, se rearranjou, se preparou para nascer de novo. Se inscreve no canal e deixa um comentário decisivo de mudança de vida. Os espelhos que quebramos juntos ao longo deste caminho refletem agora uma imagem diferente. Não a da pessoa que você era, mas a daquela que está se tornando. E o mais belo, esta transformação mal começou. Há uma pergunta que vai ecoar em você muito depois que estas palavras terminarem. E se eu realmente pudesse? Não como dúvida, mas como profecia. Como o sussurro antigo de um eu futuro que já conhece a resposta. Guarde este momento. Ele é sagrado. Porque daqui para frente, cada escolha, cada ato, cada pensamento será diferente, mesmo nos pequenos gestos que ninguém vê. A verdadeira riqueza começa exatamente aí, no silêncio, entre quem você era e quem decidiu ser. Agora olhe para suas mãos. Elas não estão vazias. Nunca estiveram. Tudo o que você precisa para reescrever sua história já está aí, esperando apenas sua permissão para se revelar. Este não é um adeus. É o primeiro sim de uma conversa que mal começamos. E, se algo nestas palavras tocou o que há de mais verdadeiro em você, então compartilhe essa chama. Porque o mundo precisa menos de espectadores e mais daqueles que ousaram acordar. A próxima página? Ela já está sendo escrita por você. Agora, neste exato instante. O convite está feito.